E aí, galerinha, essa aula é endereçada aí à segunda e à terceira série do ensino médio, certo? Que vai tratar aí do tema da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, né? É importante a gente colocar que a Segunda Grande Guerra ela vai se desenvolver no contexto, né, de expansão, né, da política imperialista, né? Ela vai se desenvolver no contexto da crise de 1929, que vai dar origem aos regimes totalitários, principalmente ao fascismo e ao nazismo, que vão inclusive testar a sua política na chamada Guerra Civil Espanhola, tá? No qual eles vão apoiar a subida do general Franco ao poder e utilizar pela primeira vez a tática de guerra, né, da Blitzkrieg ou da Guerra Relâmpago, né, como vai pensar aí o exército nazista, junto com um ataque conjunto da sua aviação junto com a infantaria, tá? E é interessante colocar que se não fosse a imposição do Tratado de Versalhes como uma paz punitiva, como vai colocar o professor Eric Hobsbawm, né, talvez a Segunda Grande Guerra não tivesse se desenvolvido da mesma forma como deveria ser, tá? Então esses elementos vão marcar, né, a influência dada pelo contexto social ao desenrolar da Segunda Grande Guerra, né? A imposição do Tratado de Versalhes aos alemães como unicamente culpados pela Primeira Guerra, a humilhação sofrida, né, o sentimento de revanchismo, de nacionalismo exacerbado, né, de luta contra as liberdades democráticas, com características anticomunistas, tá? E principalmente pelo agravamento da situação econômica promovida pela expansão da Grande Depressão, né, que vai atingir a Europa arrasada pela guerra do ponto de vista muito mais forte do que a economia norte-americana. O crash de 1929 vai chegar, né, nesses países que foram arrasados pela guerra e punidos por ela ainda mais, né, com o fervor, né, de degradação social, tá, que vai levar milhares de pessoas ao desemprego, que vai levar xenofobia, racismo, né, a justificativa alemã, né, aí para o holocausto judeu, né, não apenas deles, mas de ciganos, de negros, de homossexuais, de membros da esquerda, de opositores ao regime, tá? Interessante colocar que, como vai dizer o Eric Hobsbawm, a Segunda Guerra vai se iniciar com duas palavras, Adolf Hitler, né? Tanto o governo do Dulce, né, o governo de Mussolini, como o governo do Hitler, né, o governo nazista, eles foram colocados no poder, né, via eleições, tá? Interessante colocar isso. Primeiro eles eram movimentos de massa, né, da pequena burguesia arrasada e desesperadas pela guerra. Mas depois eles vão ser utilizados pelas elites locais e principalmente pelos grandes monopólios para desmobilizar o movimento de massas que lutava por melhores condições de vida, né, principalmente o movimento operário. Vai servir inclusive de métodos de guerra civil para minar a total resistência do movimento operário, tá? E nesse sentido esses governos vão ser colocados no poder, eles vão acreditar que as potências europeias eram fracas em relação à política internacional, e é nesse sentido que o Hitler vai iniciar a sua expansão e a formação do eixo em 1936, no contexto aí da Guerra Civil Espanhola, né? O eixo Roma-Berlim-Tóquio, né, Japão, Itália e Alemanha vão organizar-se aí no sentido de expandir, né, os seus domínios, seja no Japão pelo Pacífico, pela questão da Manchúria, né, que vai envolver as Filipinas, vai envolver inclusive bombardeando aí a costa da Austrália, né, no contexto que envolve, né, a expansão do eixo, tendo em vista que vai acontecer principalmente pela fajuta política de apaziguamento, no qual a França, né, e a Inglaterra vão ser coniventes com essa política, tá? A França e a Inglaterra vão ser coniventes com a expansão do Hitler, quando ele invade a região dos Sudetos, aonde na época era a Tchecoslováquia, hoje é a República Tcheca, né, uma região que fica entre a Alemanha e a França, tá?
Depois o Hitler vai invadir a Polônia e vai dar início à Segunda Grande Guerra com a invasão da Polônia. Ele vai construir o famoso corredor polonês, né? E é lá que ele vai construir também a base do que seriam os campos de concentração e extermínio, tá? Auschwitz I e II. É lá que ele vai mandar o maior contingente, né, de refugiados, né, principalmente judeus, né, para promover, né, o extermínio de 6 milhões de pessoas no Holocausto, tá? Da principal característica do pensamento nazista, que era o antissemitismo, tá certo? Então é nesse contexto, por acreditar que as potências foram coniventes, né, com a sua expansão, que ele vai achar o governo da Alemanha, não, que ele vai achar o governo da Inglaterra e o governo da França fraco, e ele vai continuar a sua expansão. Não é à toa que em menos de 3 meses, depois que ele iniciou a expansão aí, e o domínio da Polônia, né, a França já estava metade dela ocupada e um regime com características nazifascistas já estava instaurado na França, o regime de Vichy. E a partir daí vai iniciar, dentro do movimento operário, tanto na Itália como também na França, o chamado La Résistance, né? Inclusive a música Bella Ciao é cantada em alguns seriados aí, como por exemplo La Casa de Papel, né? Roma, Berlim e Tóquio, a gente fez até uma brincadeira aí sobre a questão do eixo, né? Mas é interessante colocar que a música Bella Ciao, ela é um dos hinos da La Resistência, é quando os intelectuais, os professores, a sociedade civil, ela vai pegar em armas para resistir, né, ao avanço nazifascista, tá? E isso vai acontecer na França, na Itália, e muitos intelectuais perderam a sua vida, inclusive o Marc Bloch, que é um grande historiador, né, ele vai se alistar na resistência e vai ser morto pela Gestapo, tá? Então essa primeira fase da guerra, né, que é marcada pela chamada de Blitzkrieg, né, a guerra relâmpago, ela vai ser conivente com o avanço do eixo, que vai ser permitido pela fajuta política do apaziguamento. Quando a França e a Inglaterra se dão conta daquilo que fizeram, né, você abaixar a cabeça para o nazista ou para o fascista e pedir para ele arrancar a sua cabeça de uma marretada, né? E foi isso que o Hitler fez com a Inglaterra e com a Alemanha, tá? Com a Inglaterra e com a França, tá? Então o eixo ele vai avançar, né, na chamada frente ocidental e vai ocupar a França, né? Antes da guerra o Hitler tinha feito um acordo catastrófico com o Stalin, né? O Stalin já tinha se mostrado um traidor, né, daquilo que aconteceu durante a Revolução Russa, né? Já não tinha mais pretensões de uma revolução mundial à União Soviética, já tinha, né, pensado em duas políticas que vão contribuir inclusive para a Guerra Fria, que é as frentes populares, que eu vou explicar posteriormente, e também a política do socialismo em um só país, coisa que, segundo a teoria do socialismo, é um absurdo, tá? Porém, ele vai fazer um acordo com aquele que era o seu principal, ou deveria ser o seu principal inimigo, né? Que era, né, o Hitler, né? Ele vai fazer o Pacto Germânico-Soviético de não agressão, tá? Nesse pacto, né, um não atacava o outro, né, e também um era conivente com o avanço do outro, tá? Porém, né, as pretensões imperialistas do Hitler vão ser tão grandes, né, que ele vai romper em 1942 o Pacto Germânico-Soviético de não agressão e vai invadir, né, a União Soviética, tá? E inclusive vai levar mais de 90 mil homens para essa invasão, vai conseguir conquistar algumas cidades importantes, tá? Porém, né, o Stalin vai fazer a famosa tática da terra arrasada com o Hitler, né? Vai acabar com os suprimentos das principais cidades, né? Ele vai invadir inclusive a Sibéria no inverno, né? Então é um absurdo também, né, em relação à tática e o conhecimento do terreno, né? E nesse sentido, na famosa Batalha de Stalingrado, né, os nazistas e os fascistas sofrem a sua principal derrota aí, que vai dar origem à mudança, né, na correlação de forças da guerra, né? É interessante colocar que no Pacífico, o Japão, que lutava em 1941, vai invadir, né, a base de Pearl Harbor no Pacífico, né, no Havaí, vai destruí-la e vai
precipitar a entrada dos Estados Unidos da América na guerra, e com essa estranha aliança, né, entre a União Soviética e os Estados Unidos, tá? Eles rompem, né, aí com as derrotas iminentes, a derrota iminente que os aliados estavam sofrendo até então, né? Os Estados Unidos ajudam, né, a França e a Inglaterra a desocupar, né, a França, né, e a União Soviética empurra na frente oriental, né, a Alemanha para fora do seu território, né? Em 1943, a Itália ela assina um armistício e ela se rende, tá? Antes disso, o Mussolini ele é deposto, né, pelo rei da Itália, e a população acaba com ele no meio da rua e tal, enforca ele tudo. E a resistência, né? E é interessante colocar que o Brasil também vai fazer parte desse processo. O Brasil também, mesmo na época do Estado Novo, o Getúlio Vargas ser conivente com as ideias nazifascistas, aplicando inclusive na nossa Constituição de 1937 características semelhantes à Carta del Lavoro na Itália, né, Estado Novo, como Mussolini chamava a Itália sob o seu comando, tá? Mesmo o Getúlio Vargas elaborando essa Constituição e criando a CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho, né, em 1943, na tentativa de cooptar, né, grande parte aí do movimento operário brasileiro, ele vai lutar, né, do lado do eixo, quer dizer, não do lado do eixo, mas do lado dos aliados na Itália. A FEB, a Força Expedicionária Brasileira, vai ajudar aí, né, na batalha, né, contra os italianos, ainda no contexto, né, de rendimento e antes de assinar o armistício, antes deles assinarem o armistício, tá? E a derrota do eixo ela começa a acontecer em duas frentes. Eu até vou colocar aqui um mapa para explicar para vocês as frentes de batalha que ocorreram na Segunda Guerra. Ó. Tá? Para ajudar vocês a entenderem. Aqui, na frente oriental, foi quando, né, a União Soviética foi surpreendida pela Alemanha ao romper-se o Pacto Germânico-Soviético em uma agressão em 1942. Porém, o Exército Vermelho ele começa a empurrar após a Batalha de Stalingrado, né, e a vitória soviética sobre os alemães, né, a Alemanha para fora do seu território em direção à frente ocidental. E aqui na frente ocidental, a França e a Alemanha, quer dizer, a França e a Inglaterra, que combatiam a Alemanha sozinho, agora vão ter o apoio dos Estados Unidos da América, tá? E da União Soviética do outro lado. Quando, né, os aliados eles desocupam a Alemanha no famoso dia D e chegam em Berlim, né, o Hitler comete suicídio, ninguém sabe se ele realmente fez isso, porque o corpo dele não foi encontrado, mas essa é a explicação histórica mais aceita até hoje entre os intelectuais e os historiadores, tá? Existe uma maluquice aí que o Hitler veio para a Argentina e se casou e etc. Mas isso é só viagem, certo? Não tem comprovação histórica, tá? Inclusive teve até reportagem, passou no Globo Repórter sobre isso e tal. E ainda, né, em 1944, né, a Alemanha rende-se, tá? Ela é ocupada, né, pelos aliados. E em 1945, né, o Japão continua lutando sozinho na guerra aqui na frente do Pacífico, né, até, né, que os Estados Unidos decidem mandar um recado não para os japoneses, mas para os soviéticos. Tá? Eles vão lançar as famosas bombas de Hiroshima e Nagasaki, talvez o maior crime de guerra que já existiu na história. Tá? Vai destruir as cidades com uma bomba. Vou até mostrar aqui a imagem da bomba para vocês. Ó. Tá? Até hoje as pessoas dessa região sofrem com mutações, sofrem com problemas respiratórios, pulmonares e genéticos devido à radiação, tá? Porém, era para mostrar para a União Soviética o que os Estados Unidos poderiam fazer. Muitos historiadores, como Eric Hobsbawm, acreditam que com as bombas de Hiroshima e Nagasaki,
né, inicia-se, né, a chamada Guerra Fria, que inclusive é o nosso próximo assunto, tá? É interessante colocar que com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, essa resposta que os Estados Unidos vai dar à União Soviética também vai ficar claro, né, quando acontece o rendimento do Japão e também, né, acontece as conferências de Yalta e de Potsdam, né? As conferências de Yalta e de Potsdam, né, elas vão marcar, né, o encontro do Stalin com o Winston Churchill e o Harry Truman, né, para decidir o que fazer, né, com a Alemanha, né, recém-ocupada, né, iniciando aí o processo de como é que eu posso falar para vocês, nazistação da Alemanha, né, tentar retirar aí da história da Alemanha aquilo que foi o nazismo e as suas exacerbações históricas, certo? Os seus crimes de guerra, eles vão punir aí no Tribunal de Nuremberg aquilo que fez os alemães, principalmente a questão do Holocausto, né? E eles também vão tramar, né, do ponto de vista político, estrategicamente a divisão da Alemanha em República Democrática da Alemanha, sob a influência da União Soviética, né, e a República Federativa da Alemanha, a Alemanha Ocidental, sob a influência dos aliados, Estados Unidos, França e Inglaterra, tá? E assim se inicia e se desenha a chamada Guerra Fria, que vai receber esse nome, né, do professor Eric Hobsbawm, porque não vai haver um confronto direto entre as superpotências, e essa nem era a pretensão delas, tá? O conflito não vai passar de um debate ideológico, né, de falácias populistas e principalmente, né, de conflitos existentes nas áreas de influência dessas duas superpotências. Uma sobre a influência dos Estados Unidos, com um sistema econômico aí do capitalismo à frente, né? E a União Soviética, que tinha influência política sobre 1/3 da humanidade, sobre a influência, entre aspas, do socialismo, mas de origem stalinista, né? Não tinha pretensão realmente de organizar uma revolução mundial, e já tinha saído do seu programa. Pelo contrário, o objetivo da União Soviética era inclusive desmobilizar as revoluções que aconteciam pelo mundo, como foi, por exemplo, o caso da Revolução Chinesa, que ela se colocou do lado do Kuomintang e não do lado do Partido Comunista Chinês, tá? O que provocou um racha dentro aí do movimento operário chinês com a União Soviética, né? O maoísmo vai se desenvolver como uma corrente política autônoma, e o que vai acontecer também em Cuba, né, em 1959, né, no qual, apesar da Revolução Cubana ter acontecido, a União Soviética vai ficar contra ela, tá? É somente quando os irmãos Castro eles assumem o controle do país, eles organizam politicamente, né, Cuba, e eles pedem ajuda à União Soviética, é que ela novamente intervém a favor deles no contexto da invasão da Baía dos Porcos, que vai acontecer nos anos 60. É somente aí, né, que a guerrilha, né, norte-americana, que a guerrilha, né, aí, americana, ela tem influência, né, e apoio da União Soviética, que até então era algo, né, que era a União Soviética era contra, tá? Para quem não sabe, é interessante colocar isso. A Guerra Fria ela possui essa alcunha porque ela vai ser uma disputa ideológica, né, entre as duas superpotências, a chamada bipolaridade do mundo, que vai gerar acordos militares, né, como, por exemplo, a criação da OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e também a criação do Pacto de Varsóvia, né, na União Soviética. Varsóvia era a capital da Polônia, tá? Para proteger do ponto de vista militar, e também ajuda aos países que eram de origem apoiados pela URSS ou de origem ou defensores do socialismo, e aqueles que eram defensores do capitalismo apoiavam-se aí na OTAN, tá? É massa explicar que é nesse contexto que as revistas em quadrinho, inclusive, elas vão ser utilizadas como propaganda política do Estado, né, para disseminar tanto a influência ideológica do país, como também, né,
a crítica aos seus opositores, como é o caso, por exemplo, das revistas da DC e da Marvel, que vão ganhar muito espaço nesse contexto, né? Apesar do Capitão América ser criado nos anos 40, né, durante, né, a Segunda Grande Guerra, é após esse período que ele vai, inclusive, desenvolver os seus principais temas, inclusive lutando contra os soviéticos, o Caveira Vermelha, né, que ele é um membro da KGB infiltrado na Hydra, que é uma organização nazista, né, mostra a questão do surgimento da espionagem, né, do desenvolvimento da CIA e também da KGB, né, que era o Serviço Secreto da União Soviética, e também, né, a Agência de Inteligência Internacional ligada aos Estados Unidos da América durante a Guerra Fria, tá? É interessante colocar isso também. Por exemplo, tem uma revista muito famosa, né, da DC nessa época, que é o Watchman, que vai falar sobre o famoso botão vermelho, que se explodisse aconteceria a guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Tem também a escancarada revista do Superman entre a foice e o martelo, né, que vai falar aí que o Superman, ao invés da nave dele ter caído no Kansas, ela caiu em Moscou, e ele vira agente aí do Comintern, né? Ele vira, né, a segunda pessoa mais importante da União Soviética, né? Ele vira primeiro-ministro da União Soviética. É muito interessante a gente colocar isso também, tá? De como muitas vezes a história ela é explicada e manipulada também pelo uso dos quadrinhos, tendo em vista que havia uma perseguição e uma propaganda muito grande anticomunista nos Estados Unidos nesse contexto, né, influenciado pelas ideias do senador McCarthy, né, o chamado macartismo, que inclusive vai perseguir muitos intelectuais, como por exemplo Einstein e o Charlie Chaplin, vão ser acusados de comunismo. O Charlie Chaplin inclusive vai ser expulso, é obrigado a deixar os Estados Unidos nesse contexto por conta dessa perseguição, tá? É interessante colocar que esses aspectos estão bastante presentes. E quem vai disseminar esse aspecto para a América Latina como um todo através da doutrina de segurança nacional é a famosa doutrina Truman, né? O Henry Truman vai criar, né, uma doutrina política, né, de influência e combate das ideias soviéticas na América, tá, e no mundo inteiro. E para a América Latina, né, essa política vai se reverberar, né, na chamada Operação Brother Sun, que inclusive vai apoiar as ditaduras militares na América Latina como um todo, no Brasil, no Chile, na Argentina, tá, contra o domínio soviético, tá? É interessante a gente colocar isso também. Além desses acordos políticos e militares, vão ser feitos também os chamados acordos econômicos, né? A União Soviética vai prestar ajuda aos países sobre a sua influência, né, através do Comecon, né? E os Estados Unidos da América vão criar os bancos internacionais, né? O BID, o FMI, né? O Fundo Monetário Internacional e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, hoje só Banco Internacional de Desenvolvimento, o BID, né? E além do Comecon e da doutrina Truman, né, havia também por parte dos Estados Unidos da América, que vai lançar esses organismos internacionais, o Plano Marshall, que era ele que vai ser incentivado a ajuda econômica aos países que tinham simpatia ao capitalismo e queriam apoio dos Estados Unidos da América. E nesse contexto, né, muitos países foram obrigados a se posicionar. É interessante explicar que esse contexto também é marcado pelo processo de descolonização, né? Os países que ainda tinham influência do imperialismo pós-Segunda Grande Guerra vão começar a tornar-se independentes, principalmente na África e na Ásia, né? A China, né, que vai consolidar esse processo de independência, inclusive vai organizar a chamada Revolução Chinesa aí nos anos 40, tá? Vai acontecer a famosa Guerra da Coreia, que vai dividir a Coreia aí entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, tá? Que vai ter a influência e a disputa da União Soviética e dos Estados Unidos. Na Ásia vai acontecer também a famosa Guerra do Vietnã, que inclusive os norte-americanos vão se apropriar desse debate como se fossem vencedores do conflito, apesar de não serem, né? Na verdade, eles vão sofrer muito com a questão do terreno, vão sofrer muitas derrotas, né, dos Vietcongs, vão ser obrigados a se retirar do conflito, mas no cinema, na indústria cultural, eles vão promover, né, filmes
e documentários que eles venceram a guerra. Eles vão se utilizar da propaganda para isso, tá? É interessante explicar que muitos norte-americanos, inclusive, não enxergam o Vietnã como um país, mas como uma guerra. Conhecem o Vietnã por uma guerra, não como o nome de um país. Né? Para você ver, né, a que ponto a nossa historiografia pode chegar, né? A nossa história pode chegar. Então essa disputa, que vai acontecer de maneira indireta, ela quase torna-se real quando acontece a invasão da Baía dos Porcos, né? Pelos norte-americanos em Cuba, na tentativa de ocupar a ilha, e existe uma resposta da União Soviética com a famosa crise dos mísseis, tá? Aonde quase o famoso botão vermelho é aplicado e por conta do apoio dado ao soviético, aos irmãos Castro, né? Quase que acontecia a guerra nuclear, que segundo muitos historiadores podia ter destruído a humanidade. Nos anos 60 vai ser o auge, né, dessa propaganda ideológica da Guerra Fria, inclusive com a famosa corrida aeroespacial, né, que inclusive os norte-americanos fazem chacota com isso em séries, né, em documentários. Existe até a famosa citação antes de morrer do Stanley Kubrick, dizendo que ele mesmo que filmou, né, a ida do homem à Lua. Inclusive tem até um documentário sobre isso, quando ele afirma, né, em uma entrevista aquilo que aconteceu, como se fosse tudo uma encenação, tá? Existem fatos que comprovam isso, né? E havia um programa avançado na corrida aeroespacial dos soviéticos, né? Os soviéticos já tinham colocado um animal em órbita, que era a Laika, já tinham colocado um homem no espaço, que era o Yuri Gagarin, né? Porém não havia tecnologia na época suficiente, né, para explorar o espaço do ponto de vista mais concreto, e os norte-americanos, que tinham recém-criado a NASA, poucos anos depois, né, não havia nenhum projeto estruturado, né, de uma agência aeroespacial, vão levar o homem à Lua, né, com muitas e muitas controvérsias, né, em relação à questão da bandeira, em relação à questão do uniforme, em relação a muitos furos que existem no documentário feito sobre a ida do Neil Armstrong à Lua, né? Inclusive críticas recentes, né? Porque ano passado, né, fez 50 anos da ida do homem à Lua, né? É interessante a gente explicar isso porque a bota que o Neil Armstrong pisa, né, lá ela é marcada por listas, né, como se estivesse pisando na lama, né? E recentemente passou um documentário sobre o traje espacial do Neil Armstrong. Quando foram mostrar a bota era lisa, né? A bota original era lisa, inclusive está no museu. E as pessoas batendo foto e tudo. E assim, isso aqui não é a mesma bota não. Então mostra, inclusive, alguns novos argumentos, né, de que os norte-americanos nunca foram à Lua, tá? Mas isso é apenas teoria da conspiração, né? Como fato histórico, né? Acredita-se que eles tenham ido, né? Eu, particularmente, como pesquisador, não acredito, né? Mas é aí, né, que fica a ideia não da ida ou não do homem à Lua, mas principalmente a propaganda feita em cima disso, né? A propaganda ideológica feita em cima disso, sobre o avanço da corrida armamentista, da corrida aeroespacial, tá? Sobre o desenvolvimento da energia nuclear. Isso é que foi importante durante a Guerra Fria, tá? Não essa disputa de quem foi ou não primeiro, se foi ou não, né? Mas o desenvolvimento que isso trouxe, por exemplo, para a ciência, tá? Por isso que esse contexto é importante de ser estudado, muito importante de ser estudado. Pós anos 60 vai iniciar aquela fase que nós chamamos de coexistência pacífica, né, no processo de desestalinização da União Soviética. Né, nos anos 80, o Mikhail Gorbachev vai tentar, né, dar uma nova dinâmica política e econômica ao bloco com as reformas propostas por ele, com uma perestroika, uma abertura econômica, né, ao surgimento aí, de relações capitalistas dentro da União Soviética, inclusive vai ajudar a desestruturar a sua economia internamente, né, e também, né, a Glasnost, que pretendia abrir o bloco soviético a novos partidos, a democracia, coisa que o período do stalinismo combateu, inclusive,
né? Vai sair do controle, a União Soviética vai se destruturar de dentro para fora com movimentos de independência como o da Ucrânia e da Tchecoslováquia, né? A famosa Primavera de Praga, tá? E no ano de 1989 vai acontecer a queda do Muro de Berlim. Formalmente a Guerra Fria chega-se ao fim, e em 1991, devido às consequências dessa crise, vai se formar a Rússia, né, e a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, né, que inclusive vai levar a União Soviética ao fim, tá? Na época, né, do Boris Yeltsin. Então, gente, é isso aí. Estudem a Segunda Grande Guerra e a Guerra Fria, que são assuntos importantíssimos para a avaliação de vocês, tá? Grande parte da prova de vocês vai ser marcado por esses dois assuntos. Vou fazer um ACzinho com questões para ajudar vocês a estudarem para a prova, né? Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima aula.